amigos! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor André Rosa, da parte de Ciências Humanas, especificamente da área de História, participando desse projeto maravilhoso, que é o projeto da Resolução Comentada de Provas do Enem. Eu estou aqui conduzindo a resolução da prova do Enem de 2022. Essa prova de cor azul, nós selecionamos as questões aqui de História e vamos agora fazer com você mais uma questão. Essa questão que eu vou fazer com você é a questão número 62. Vai me acompanhando na leitura do texto inicial, por favor. Brasil e Argentina chegaram a um acordo para a redução em 10% da tarifa externa comum, TEC, do Mercosul. O consenso foi alcançado durante a negociação entre os ministros das Relações Exteriores do Brasil e o seu equivalente argentino no Palácio do Itamaraty, em Brasília, no início do mês de outubro de 2021. A redução da TEC é um antigo desejo do Brasil que pretende abrir mais sua economia e, com isso, ajudar a controlar a inflação. Já a Argentina temia que a medida pudesse afetar sua produção industrial. O acordo vai abranger uma ampla gama de produtos e ainda será apresentado ao Paraguai e Uruguai para que seja formalizado. A necessidade de negociação diplomática para viabilizar o acordo tarifário mencionado é explicada pela seguinte característica do Mercosul. Eu preciso contar uma história para vocês, meninos. Espero que vocês tenham paciência para que a gente, portanto, entendendo isso, chegue à opção correta de uma maneira mais certa, mais confirmada, mais tranquila. Vamos aí para a história? Vamos lá? Quando acaba a Segunda Guerra Mundial, começará um período para o mundo, a partir, portanto, da década de 50. Na verdade, esse processo é o quê? 1945 em diante. Mas eu vou colocar como década de 50, tá? Do século XX. Que é um período onde nós vamos ver o mundo se dividindo. Os grandes vencedores da Segunda Guerra Mundial foram os Estados Unidos e a União Soviética, hoje representada pela Rússia, onde os Estados Unidos fazem uma representação do chamado bloco capitalista e a União Soviética faz uma representação daquilo que é chamado de bloco socialista. Como os blocos são incompatíveis, eles começam uma luta, não diretamente entre eles, mas começam uma luta, onde essa luta que eles estão desenvolvendo, que é uma luta ideológica, mas também que acontece com armas e guerras, é chamada de Guerra Fria, que ela vai durar até o fim da União Soviética na década de 90, mais precisamente no ano de 1991. Então, são quase 50 anos de um processo que criou uma realidade para o mundo de uma bipolarização. Entenderam? Se lembravam disso? Espero que sim. Quando a União Soviética perde, vira a Rússia, e neste caso o grande vencedor acaba sendo os Estados Unidos, o grande vencedor também será o sistema capitalista, que agora, como não existe mais uma bipolarização, existe agora uma multipolarização, onde essa multipolarização é também chamada de globalização. O sistema é único agora, porque os poucos representantes socialistas, eles não vão, como posso dizer assim, gerar mais nenhum tipo de receio, de medo. Eles agora são controlados pelo sistema capitalista. E aí não chegam a 10 países para um mundo que tem mais de 200 nações, né? É bom que você lembre desse processo. Então, o que é que vai acontecer? O capitalismo soberano, o capitalismo com essa hegemonia, criará esse processo de globalização, onde a globalização lembra principalmente a derrubada de fronteiras. Estou eu aqui no Brasil. Qual canto do Brasil que eu estou? Não importa. Eu estou com praticamente as mesmas facilidades que você, que não importa também onde esteja, está tendo também. Você está onde? Você está no Brasil? Vamos lá, vamos arriscar. Você está onde? No Ceará? Você está onde? No Rio? Você está onde? Em Goiás? Você está onde? No Acre? Você está onde? No Rio Grande do Sul? Vamos mais além. Você está onde? No Chile? Você está onde? Na Sibéria? Você está onde? Em Paris? Me assiste de Paris! Ça va? Très bien! Que coisa boa! É exatamente a globalização. A globalização está em todo canto. Estou eu aqui no Brasil usando produtos franceses. Estou eu na França usando produtos japoneses. Estou eu no Japão usando produtos norte-americanos. Entendeu isso?
Então isso era vendido como uma ideia de facilitador. Vamos agora derrubar as fronteiras para todo mundo comprar produtos de todo mundo, ter acesso a tecnologias, a informações, que isso desencadeou inclusive um produto essencial para o meu trabalho de hoje, inclusive, que é a internet. Então, a globalização era vendida com esse lado positivo, mas existe um lado negativo, que é a derrubada de elementos protecionistas. Então você vai notar que a partir do momento que eu, que estou no Brasil, compro muito produto dos Estados Unidos, eu não valorizo as coisas do meu país. Então aqui o meu empresário não tem crescimento, não gera empregos, nem arrecadação, e muito menos o crescimento do próprio país a partir daí. Então, o que fazem alguns países globalizados para tentar se defender um pouco dessas relações que possam existir? Regras protecionistas. Eles fazem, é claro, um trabalho onde o processo globalizante é estimulado, porque eles querem vender também para muitos lugares. Tem alguns até pesquisadores, analistas que fazem uma crítica, dizendo que globalização é conversa para boi dormir. Esse ditado no tempo da vovó quer dizer o quê? Que eles estão nos enganando. É conversa para boi dormir. É uma coisa que vai nos enganar, que está nos enganando, nos ludibriando. Ou, num termo popular, nos enrolando. Entenderam, meninos? Então, nesse caso, ele está perguntando aqui sobre o processo de globalização. Em um caso, principalmente, que é o caso do Mercosul, que é o Mercosul, o mercado comum europeu que virou exatamente a União Europeia, são uns grandes representantes desse processo de defesa à globalização, para que certos produtos não entrem intensamente nos países participantes. Neste caso, nós vamos aqui nessa questão 62 fazermos essa questão para entendermos quais seriam, no caso, as atividades que eles vão desenvolver, até para a defesa ou dentro dos procedimentos em geral. Vamos para a opção A. A limitação de uma circulação financeira. Não, limitação ele não especificou dentro desse processo, principalmente do Mercosul. Então a opção A fica errada, porque ele não tem essa limitação plenamente dita. Opção B, padronização da política monetária. Não, ainda no Mercosul não tem. Eu tenho na Europa, eu tenho o euro. Eu tenho a comunidade europeia com o euro, mas eu só tenho lá. Aqui eu não tenho. Por exemplo, eu ainda na Argentina tenho os pesos e aqui no Brasil eu ainda tenho um real. São diferentes. Tudo bem que nossa moeda é mais forte, mas em todo caso eu não tenho uma padronização monetária, então a opção está errada. Opção C, funcionamento de uma união aduaneira. Opa! Opção C é admitida. Porque o que é uma união aduaneira? É uma união de comércio de fronteira. Né? A partir daí, existe, portanto, uma fronteira mais aberta para que exista, portanto, um tráfico de materiais. Então, isto é uma característica do processo, então eu devo marcar. Vamos dar uma olhada nas outras opções, por favor. Dependência da exportação agrícola. Não, que nós temos, inclusive, até um processo realmente muito sólido. Somos agro, somos pop, somos o país dessa grande produtividade. Então, não tenho essa dependência. E a opção é equivalência da legislação trabalhista. Não, eles não fazem essa equivalência como se desse uma estrutura igualitária. Eles não fazem isso. Então, nesse caso, eu não tenho uma relação com relação a esse texto, a essa união aduaneira. Então, nesse caso, a opção correta ficaria só a C. E aí, eu acho que você conseguiu, portanto, fazer essa relação. Eu estabeleci nessa questão dois assuntos primordiais. A questão da globalização e das uniões comerciais. Espero que eu tenha sido claro na relação que existe, onde essas uniões comerciais elas servem, inclusive, para até deter um pouco da agressividade da globalização, mas deter um pouco, não acabar com ela. Entenderam, meninos? Então, nesse caso, desejo a vocês bom treinamento e até a próxima!